Abaixo da superfície, na escuridão total, uma fonte misteriosa de oxigênio acabou de ser descoberta. 5.000 metros abaixo do Pacífico, onde a luz do Sol nunca chega e a pressão pode esmagar aço, cientistas enviaram algo sem precedentes. Não era um humano, nem uma sonda convencional. Era um drone autônomo movido por IA, projetado para ver, pensar e se adaptar em tempo real. O que ele trouxe de volta deixou a equipe de pesquisa atônita. Ninguém esperava o que as imagens revelaram. A missão começou como uma operação de mapeamento. Um esforço conjunto, supostamente envolvendo instituições oceanográficas de 3 continentes, tinha como objetivo explorar a zona Clarion-Clipperton, uma vasta planície abissal inexplorada que se estende por 4,5 milhões de quilômetros quadrados entre o Havaí e o México. Expedições anteriores dependiam de landers básicos e de veículos operados remotamente por cabos. Essas ferramentas tinham limites. Só podiam ir até onde o cabo permitia e só podiam ver aquilo que um operador humano direcionava. O drone de IA era diferente. Treinado com milhares de horas de imagens do fundo do mar, levantamentos geológicos e dados biológicos, ele conseguia identificar anomalias mais rápido do que qualquer humano. Ele próprio decidia para onde virar, onde pairar e onde observar 2 vezes, tudo sem esperar que os sinais viajassem pelos 5 quilômetros de oceano até a superfície. Os cientistas chamaram isso de a primeira missão de inteligência verdadeiramente autônoma do Oceano Profundo. A primeira passagem do drone sobre o fundo do mar parecia rotineira. Sedimentos rochosos, nódulos polimetálicos espalhados, formações minerais em formato de batata valorizadas por conter cobalto, níquel, cobre e manganês. Estranhas criaturas das profundezas deslizavam pela escuridão. Nada além do que já era previsto. Então a IA sinalizou algo. Não com alarmes, nem com luzes, apenas uma pausa. O drone pairou e redirecionou seus sensores para uma área de 30 metros de largura no fundo do mar. Os registros mostram que ele repetiu esse comportamento 4 vezes antes que a equipe na superfície percebesse. Quando os pesquisadores analisaram os dados, encontraram o motivo, um sinal elétrico fraco, constante e inexplicável. O próprio fundo do oceano estava gerando voltagem. No início, suspeitaram de falha nos instrumentos. A 5 quilômetros de profundidade, as estruturas metálicas se deformam sob a pressão. Os circuitos se comportam de forma imprevisível no frio e a água salgada invade tudo. Ainda assim, os sensores redundantes do drone confirmaram o mesmo resultado: uma corrente de baixa intensidade, contínua, emergindo dos nódulos minerais. Esses nódulos, as mesmas rochas que empresas de mineração planejam extrair aos milhões de toneladas, estavam fazendo algo inesperado. Sob pressão imensa, a composição metálica deles, interagindo com a água do mar, gerava correntes elétricas microscópicas. E essas correntes eram fortes o suficiente para realizar algo extraordinário: dividir moléculas de água, liberando oxigênio e hidrogênio na água ao redor. Oxigênio a 5 quilômetros abaixo da superfície, na escuridão total, sem luz solar e sem fotossíntese. A IA havia acabado de confirmar uma das descobertas mais disruptivas da década. Os cientistas agora chamam isso de oxigênio escuro, um processo geoquímico completamente não biológico capaz de produzir gás respirável em condições que antes se acreditava serem incompatíveis com a vida. As implicações surgiram imediatamente. Cientistas marinhos tiveram que repensar os ecossistemas do Oceano Profundo. Se o oxigênio pode se formar geoquimicamente no fundo do mar, a vida pode ter acesso a recursos que antes não eram considerados. Criaturas próximas às fontes hidrotermais sobrevivem sem luz solar, usando energia química, mas isso era diferente.
Era o mesmo oxigênio que alimenta quase todas as formas de vida complexas, sendo gerado silenciosamente na escuridão. Astrobiólogos também perceberam o impacto. Europa, uma lua de Júpiter, abriga um vasto oceano sob sua crosta de gelo. Nenhuma luz solar penetra ali, mas existe um fundo rochoso rico em minerais. Se esse processo ocorre na Terra sem luz solar, poderia ocorrer lá também? Poderia acontecer em Encélados, lua de Saturno, onde geysers de água irrompem através do gelo, sugerindo um oceano líquido abaixo? De repente, a busca por vida extraterrestre mudou, não por causa de descobertas no espaço, mas porque um drone de IA encontrou algo 5 quilômetros abaixo do nosso próprio oceano. As revelações não pararam no oxigênio. À medida que o drone continuava sua exploração, seus sistemas de aprendizado de máquina identificaram algo ainda mais difícil de explicar: padrões geométricos. Não eram sedimentos aleatórios, nem rochas erodidas, mas estruturas matemáticas quase perfeitas pressionadas no fundo do mar. Espirais, grades, cristas tessaladas. Treinada para distinguir formações naturais de anomalias, a IA sinalizou repetidamente esses padrões. Analisando quadro a quadro, a equipe na superfície percebeu algo estranho. Os padrões estavam mudando, lentamente, quase imperceptivelmente. Cristas se estendendo, espirais se contraindo. O fundo do mar não estava estático, estava em movimento. Não por tectônica, correntes ou marés. Sensores eletromagnéticos confirmaram pequenas flutuações magnéticas locais sincronizadas com cada mudança. Os registros da missão descrevem o momento em que a equipe compreendeu isso como um dos ambientes mais silenciosos em que qualquer um deles já havia estado. Qualquer que fosse o processo que gerava o sinal elétrico, qualquer que fosse o mecanismo geoquímico que dividia moléculas de água na escuridão, ele também influenciava a própria estrutura do fundo do mar. Forma, energia, sincronização. Ninguém tinha um modelo para explicar aquilo. A IA foi enviada para coletar dados geográficos e voltou com evidências de um sistema operando no fundo do oceano que a ciência jamais havia descrito, previsto ou sequer imaginado. Os principais pesquisadores falaram com cautela. Não se tratava de uma única reação, nem de uma anomalia isolada, mas de um processo contínuo, estável e autossustentável, provavelmente ativo há milhares de anos sob 5 quilômetros de oceano. No centro de tudo estavam os nódulos polimetálicos, os mesmos que geram voltagem, os mesmos que possibilitam o oxigênio escuro. E agora, os mesmos nódulos suspeitos de influenciar comportamentos magnéticos e estruturais, exatamente aqueles que empresas de mineração em águas profundas têm permissão para extrair. A zona Clarion-Clipperton é o principal alvo da mineração em águas profundas no mundo. Empresas estão mobilizando equipamentos enquanto aprovações regulatórias estão em andamento. O plano é simples: coletar nódulos aos milhões para abastecer baterias de veículos elétricos e a infraestrutura de energia renovável. Agora, os cientistas enfrentam perguntas urgentes. Se removermos esses nódulos, estaremos desligando um sistema produtor de oxigênio que mal compreendemos? Destruindo ecossistemas que podem depender dele? Apagando evidências que poderiam explicar como a vida sobreviveu pela primeira vez na Terra? Ou como poderia sobreviver em outros lugares do sistema solar? O drone de IA desceu para mapear o fundo do mar, mas encontrou algo que reescreveu completamente o mapa. A 5.000 metros de profundidade, na escuridão total, sob pressões capazes de esmagar qualquer coisa que não tenha sido construída para sobreviver ali, o oceano está fazendo algo que nunca deveria acontecer. E a humanidade quase deixou isso passar despercebido.